A oração é algo que muitas vezes traz angústia para as pessoas pelo fato de que acham que as suas orações não estão passando do teto, que as suas orações não estão sendo aceitas por Deus, que as suas orações não estão sendo ouvidas pelo Pai. A pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, nós abrimos o programa hoje, veio pelo Facebook, quem mandou foi a Elizabeth Barbosa. Ela diz o seguinte: olá, a programação da Novo Tempo é uma bênção e vocês são muito iluminados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, minha irmã, e obrigado pelos elogios aqui também pra gente, viu? Toda a honra e glória seja dada ao nosso Deus. E eu gostaria de saber de vocês, como saber de fato se as nossas orações não são gritos vazios diante de Deus? Como o versículo que está no livro de Jó, por exemplo, 35:13. Se nenhuma oração fica sem resposta, como é que a gente tem a certeza de que nossas orações estão sendo respondidas? Quando ela cita Jó, o verso 13 aqui é um momento em que os amigos de Jó estão falando aqui. No verso 13 diz o seguinte: mas é falso dizer que Deus não ouve o que o Todo-Poderoso não vê, né? Falando a Jó sobre isso. Ou seja, professor, Deus ouve todas as nossas orações, Ele responde a todas elas, ou como que a gente sabe se realmente as nossas orações estão sendo aceitas por Deus? O cristão, ele precisa aprender a confiar mais na revelação escrita, mais na Bíblia do que nos próprios sentimentos. Os nossos sentimentos não nos garantem que Deus nos escuta e nem que Ele não nos escuta. Por quê? Porque Deus não depende daquilo que nós sentimos para Ele nos ajudar. Então, nós temos que analisar que nós somos seres pecadores, somos instáveis emocionalmente, uns mais e outros menos, e que essa instabilidade emocional e a instabilidade da vida de pecado faz com que nós sintamos muitas vezes que Deus não nos ouve. Mas a pergunta é: os nossos sentimentos estão acima da Bíblia? Os nossos sentimentos devem ter mais força sobre nós do que aquilo que Deus diz? Então temos que fazer esta análise. E se nós fizermos esta análise, nós vamos perceber que, independente daquilo que nós sentimos, a Bíblia garante que Deus ouve todas as nossas orações. E eu quero mostrar esses textos para você, até para você aprender a confrontar os seus sentimentos e a sua instabilidade emocional com a Bíblia. E vou lhe dar já um conselho: creia mais na Bíblia do que na instabilidade emocional sua, porque assim você será mais feliz. Quando você não sente que Deus atende suas orações ou que Ele não ouve, você vai à Bíblia, tenha certeza de que Ele ouve e você diz assim para você mesmo: olha, eu não estou sentindo isso, mas Deus está acima desse meu sentimento. Então eu vou, mesmo com dificuldade, eu quero exercitar fé naquilo que Deus está dizendo. E se Ele diz que Ele ouve as minhas orações, eu vou preferir acreditar mais nele do que nos meus sentimentos. Então eu vou ver para você aqui, vou ler alguns versos para você que eu tenho certeza que vão lhe ajudar bastante a você fazer este confrontamento, a confrontar os seus sentimentos, sua instabilidade emocional com a Bíblia, que é muito mais digna de crédito porque é a palavra de Deus. Então eu vou ler alguns versos aqui do Salmo 34 para você. No Salmo 34 eu vou destacar os versos 4, 6, 8, 15, 17 e 18. E aí você vai ver, né, que Deus realmente atende às orações dos seus filhos. O verso 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. A primeira promessa: quando nós buscamos a Deus, Ele nos acolhe. Ah, mas eu não sinto. Deus é maior do que aquilo que você sente. Ele não mente. Os sentimentos mentem, mas Deus não mente. Então, se o seu sentimento mentir para você, de que Deus não te ouviu ou de que a sua oração não passou do teto, você tem que preferir crer em Deus do que nos teus sentimentos.
E para exercitar a sua mente nisso, porque isso é um exercício também, além, obviamente, da ajuda do Espírito, você tem que ler esses textos e questionar-se. Tá? Verso 6. Clamou este aflito. Aqui é Davi falando, né? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi está dizendo, ó, este aflito aqui clamou ao Senhor e ele o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Se Deus livrou ao aflito Davi, é óbvio que ele vai livrar a você também e a mim também. Ok? Verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O texto diz que se nós provarmos, vamos ver que o Senhor é bom e que feliz, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Então você não tem o direito de crer que Deus não lhe ouve, porque a Bíblia promete que se você se refugiar nele, bem-aventurado é você, feliz é você, porque você vai encontrar auxílio e conforto em Deus. E Deus não mente. Verso 15 agora do Salmo 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mesmo que você às vezes não sinta, Deus garante que os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não há oração que Deus não escute, não há lágrima que Deus não o perceba. Verso 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Várias vezes na minha própria vida, eu já cheguei a situações em que eu pensei que não tinha mais jeito. E clamando a Deus, mesmo sem nenhuma esperança, ou mesmo restando um resquício muito pequeno, Deus me ouviu. E Deus secou as minhas lágrimas. E se Deus fez isso comigo, como que Deus não vai fazer com você? Então não tem lógica nós crermos mais em sentimentos instáveis de seres pecaminosos do que nas promessas do nosso Deus. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Mesmo que você esteja na profunda angústia, Deus garante que mesmo que a angústia impeça você de sentir a presença dEle, Ele está com você. Então eu espero que esses versos aqui do Salmo 34, versos 4, 6, 8, 15, 17 e 18, ajudem você a confrontar os seus sentimentos com a Bíblia. E que esses versos ajudem você a crer mais na Bíblia, a crer mais em Deus, que garante a presença dEle na sua vida, do que nos teus próprios sentimentos. Exercite isso e você terá uma vida espiritual bem mais vitoriosa. Muito bem, professor, muito bem, estamos apenas começando. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você também tem como mandar as suas perguntas pelas redes sociais. Inclusive, esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Entra lá e você pode assistir e mandar as suas perguntas para a gente, como também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade e ainda o Twitter, se você quiser mandar a sua pergunta pelo Twitter, tá bom? Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.